Porra, pessoal. Aqui, para citar alguém que, assim, sob nenhum cenário é suspeita de simpatias estatizantes, coletivistas, que é o Milton Friedman, assim, exaltado pelos liberais como talvez o grande pensador. Tem um vídeo muito... Quando rola Milton Friedman, já me dá um frio na espinha já, né? Mas o André tá até... Ele só podia ser mais sucinto, né? Mas ele não tá viajando muito não, né? Famoso dele no YouTube, onde alguém na plateia exatamente indaga ele, né? Por que esse modelo econômico americano é tão calcado na ganância? E ele fala, you don't think China runs on greed? You don't think Russia runs on greed? Every society has ever run on greed. Não é? Mas o que ele quis dizer com isso? Com ganância? Ganância dos estados-nações que eu acabei de citar, por exemplo. Que nem você disse, a China se norteia através desse sentimento, a Rússia também, o Brasil em grande parte. A ganância é o quê? O papel do Estado na economia? Eu imagino que ganância, nesse sentido, foi usado para ele tentar descrever determinado Estado lutando pelos seus próprios interesses e tentar avançar suas próprias agendas. Tá. Então, ganância, vamos lá. Não vou entrar naquela... Saiu da boca do Milton Friedman. Né? Não, tudo bem. Fique claro. A ganância do Estado. Então, o Estado, vamos lá. André, me corrija se eu estiver errado, tá? Como que o mundo hoje ele se movimenta? Opera. Como alguém sabe, você sabe assim, como que ele opera o mundo hoje? Em que sentido? Em que sentido? Cara, o mundo opera a partir do seguinte movimento. Grandes estados nacionais, poderosíssimos estados nacionais, à frente de grandes oligopólios nacionais, conglomerando regiões, né? Atraindo regiões. É por isso que esse papo de bolsonarista ficar azaralhando Venezuela, Argentina, que são nossos vizinhos, é escrotidão, tá ligado? Você não vai ver americaninho azaralhando a canadense, você não vai ver russo azaralhando a galera que tá do lado dele lá, tá ligado? Você não vai ver China azaralhando o povo lá perto deles, Coreia do Norte, você não vai ver isso. E esses estados agindo e se movimentando o tempo inteiro em favor da proteção desses oligopólios, do financiamento desses oligopólios, e, se possível, vai à guerra em nome desses oligopólios. Né? Nesse mundo aqui, que é Rússia, que é Estados Unidos, que é China, que é Coreia do Sul, que é Japão, que é Índia, que é Rússia. E o pior de tudo, qual que é a briga lá dos Estados Unidos com Cuba? É porque os Estados Unidos sempre quis fazer a tração de Cuba para o campo de influência dos Estados Unidos. Cuba não aceitou isso, então é rebelde lá perto, e por isso os Estados Unidos ficam ali querendo sempre fazer isso. Aqui no Brasil a gente vai comprando essa briga. A briga inversa. Nós somos um país continental gigante, a gente quer atrair, deveria querer atrair a influência dos nossos vizinhos aqui, né? Os países menores, a Argentina, coisa e tal, deveria tudo agir aqui em torno do nosso interesse, a gente atrair eles. Só que aqui não. O brasileiro, o Bolsonaro, o patriota aí do caminhão, fica xingando os caras, querendo repelir os caras, fazendo os caras pegar a ojeriza da gente, criando independência deles e não defendendo os interesses deles aqui. Como é que pode um negócio desse, né? A troco do quê? Isso aqui não tem espaço. Nesse mundo que eu estou descrevendo para vocês, não tem espaço para estado mínimo, para livre mercado. Tem espaço para o seguinte: para um drone chegar lá chegar lá na Europa e mandar um míssil no Nord Stream. Naquele míssil Nord Stream, que é aquele gasoduto alemão, né? Uhum. Sabe? Para quê? Para quebrar com a economia alemã. Aquilo ali foi um ato terrorista checheno. Você acha que a Chechênia ou o Talibã tem sofisticação suficiente para chegar lá e saber onde que tá a porra do negócio, gasoduto? Do gasoduto, não. Aquilo foi Estados Unidos. Para quê? Para minar a economia alemã. Isso aconteceu há quanto tempo atrás? Vou até me atualizar aqui. Um mês atrás, eu acho. Uma coisa. Ou seja, é assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. Mas tu tá supondo que foi os Estados Unidos. As minhas suposições são baseadas em regularidades históricas. Mas regularidades históricas significam evidências do presente? Sim. Em que sentido? Porque, cara, nós não temos condições, por exemplo, eu vou... Na ciência social, nós não temos o ratinho, aquela coisa que faz
a fase 1 da vacina, a fase 2 da vacina. Não tem mais essa porra na ciência social. Então, qual que é o nosso campo de experimentação? É a história. Então, todo fenômeno é um fenômeno histórico. Então, tem que buscar na história a resposta aos fenômenos. E quando eu olho para a história, esse tipo de coisa que aconteceu no Nord Stream é obra de uma potência estrangeira. Né? Que, aliás, quem está falando isso não sou eu. É um economista chamado Jeffrey Sachs, que é o economista responsável pelas terapias de choque do leste europeu da década de 90. Ele está falando desse negócio do Nord Stream. Não sou eu. Eu sou suspeito, sou comunista, marxista-leninista. Ele escreveu algum artigo afirmando isso? Tá no Veio a YouTube. público entrevista? Pô, não, ele tá chutando para baixo. Ele tá numa fase, o Jeffrey Sachs, que ele cometeu todos os pecados da vida dele. Todos. As Quais maldades. pecados? Oi? Cite alguns. Cara, a terapia de choque na Polônia, por exemplo, na Rússia, né? A privatização, o Big Bang, né? Qual foi o envolvimento dele nesse sentido? Elaborou isso aí, foi executor. Ah, é? Não é isso, André? Foi o cara que teve lá no... Foi o executor do projeto. Uhum. Né? Principalmente no caso da Polônia, ele teve envolvimento direto, Jeffrey Sachs, né? Então fez tanta maldade que hoje ele chegou numa situação de que, olha, eu fiz tanta merda no mundo, na vida, que deu errado. Então até que a expectativa de vida na União Soviética, depois que acabou, desabou, que agora eu vou colocar pra fora as coisas que eu sinto, né? Que eu vejo. E ele tá vendo o quê? O mundo sem os Estados Unidos sendo como única potência é ótimo. Ele tá dizendo que o Covid-19 saiu dos Estados Unidos, não da China. Jeffrey Sachs. Porra. Aí... Não, ele tá falando, não sou eu. Ele e tem papers acadêmicos norte-americanos afirmando que o vírus do Covid-19, né, é a opinião do Elias, tá? Não precisa falar que eu tô aqui. O vírus já circulava nos Estados Unidos em outubro de 2019. Tem papers acadêmicos falando isso. Não é o Elias, não. E o Jeffrey Sachs, que é um cientista que está acima do bem e do mal por ser um cara que foi do FMI, do Banco Mundial, etc., afirmando isso. Mas e as outras evidências abundantes que dão conta exatamente o contrário? E que é quase um consenso hoje em dia mas que eu não estou falando que foi na China, não. Elias, não estou advogando que foi na China. Mas eu também não estou colocando na tua conta, estou só aventando aqui, estou só... Sabe? Assim, só eu não estou especulando. aqui... Primeiro que o Covid, por exemplo, as pessoas falam o vírus chinês. A China criou o Covid. Pessoal, o vírus é um produto da natureza, não é de um país. Lembrando que da gripe espanhola originou nos Estados Unidos. Sabe? Os Estados Unidos tem outro, então você pode criar por laboratório. Né? Agora, existem uma série de coincidências de fechamentos de laboratórios nos Estados Unidos logo em seguida, logo a partir desse vírus ter começado a andar por bueiro nos Estados Unidos. Isso está em paper acadêmico, não é minha opinião, não. Eu nem entendo esse negócio. Nem... Pô, Covid nos Estados Unidos me bugou agora, hein? Bugou vocês também? Bugou eu, hein? Bugou. Não sou biomédico. Mas e os jornalistas chineses que lá em loco começaram a tentar escarafunchar ali a origem do negócio e foram sumidos assim num estalar de dedos? Eu não sei o que dizer, porque o que eu posso dizer sobre esse caso da China, tá? Primeiro que a China, 2 semanas depois que o vírus apareceu, o Covid-19, ou seja, tem uma nova variante de SARS. Sim. Em 2 semanas a China, é um tempo, na minha opinião, um tempo recorde, a China notificou a OMS que tinha um vírus aí que podia, em 2 semanas, o que é um tempo recorde. E qual que é a narrativa que tem hoje no Brasil e no mundo? Que a China passou o tempo inteiro, passou um bom tempo enrolando o mundo de que tinha um vírus ali dentro. Essa é a narrativa, E isso foi o que possibilitou que esse vírus alastrasse pelo mundo. Não, a China em 2 semanas notificou a OMS do que estava acontecendo. A gente fez carnaval sabendo que tinha Covid, porra. É verdade. Porra, Entendeu? lá vem essa história do bem carnaval. Sabe? Agora, nas leis chinesas, que eu posso concordar ou discordar, jornalista que vai fazer sensacionalismo em cima de coisa séria, na China tem lei, entendeu? Tem Tem lei, lei. né? Ou seja, uma coisa muito séria, como essa, entendeu? Você vai pegar, o jornalista vai lá e vai tentar fazer uma matéria, assim, não existe tabloide britânico na China, por exemplo, né? Não existe várias coisas na China. Não tem, nem lá e nem cá também existem várias coisas, né? Aqui, Não existe... lá não existe fome, aqui existe, né? Porra, lá não existe fome? Não. Você pode afirmar isso categoricamente? Afirmo. Afirmo. Caralho, o bagulho tá indo pro... Categoricamente. Tá indo sem Que beira. afirmo.
Existe, Não existe, flertar com uma coisa meio utópica? não, porque Não é, acho que inerente às interações humanas. Porque ter que tenham- fome? Lógico que não. Assim, todo mundo parte de um ponto de partida existencial ali. Todo mundo nasce e vive, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Caralho, mano. Então, papo para além da fome, a freestyle extrema total. pobreza ou má nutrição. Não. Cara, é uma discussão tão longa, porque os econocoaches, os influencers, essa coisa toda, eles estão criando dois discursos, tá? Elias, só pra deixar claro, tá? Você tem todo o tempo do mundo e você pode falar o que você quiser, tá bom? Só pra você se sentir mais à vontade. Mas tô super à vontade. Ótimo. E quem Maravilha. sou eu aqui? Não, a gente tá super à faço vontade. das palavras do Igor. O que eles dizem? Olha, eles dizem que o seguinte, a desigualdade era um problema, mas a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Ou seja, Eu acho, o problema é a pobreza. eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Que burro. A fome, a pobreza é um problema e a desigualdade não. Eu acho o contrário. A desigualdade é um problema e a pobreza não. Caralho, que burro. Dá 0 pra ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, Igor, aí você me quebra, Igão, porra. Não, na O Elias ficou até desestabilizado, olha lá, ó. Mas a desigualdade não. eu acho o contrário. E olha, eles dizem que o seguinte, a desigualdade era um problema, mas a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Ou seja, o problema Acho que tá refletindo ali agora. é a pobreza. Não, na verdade é... Desculpa, o problema é Acho que ele percebeu. Não. Não. Cuidado, Igão. Pode ser cancelado, filho. Cuidado. Parte não tá pra peixe pra vocês, hein? é a pobreza e não a desigualdade. Porque Tá, é isso que eu penso, esse na não, verdade. é critério isso que- principal não, para pautar. é o que eles falam isso. Vai, sim. muda Normalmente o é meu jeito de pensar, porque eu penso Tá. isso também. Não, vamos lá. Eles pensam isso porque as pessoas nascem. Aí eu tenho duas respostas para isso. Vamos lá. Tá? As pessoas nascem no estado natural de pobreza. Sim. Não necessariamente. Ué, não, é um estado natural de pobreza. Pô, tu nasceu no estado natural de pobreza? Não. Então, Não, peraí. Mas vamos tentar entender, não? Se for o que você está querendo dizer, evidentemente que não. E não vou fugir disso, não vou tocar um violino aqui e fingir que eu não sou. pelo amor de Deus. Não vou né? fazer isso, mas... Eu nem esperaria isso de você, André. Não vou fazer isso. Mas a questão é, o que você quer dizer? Qual o seu critério para estado natural de pobreza? Não, não é Porque ele acabou critério. de dizer que todo mundo nasce... Não, eu não Nesse falei estado. isso. Eu não falei isso. Quem falei isso são os econocoaches, os Ah, tá, influencers, ok, você a tá- picaretagem. Perfeito. Tá? Então eu vou lá, Elias, estudar a história das civilizações. O que eu descubro quando vou estudar a história da formação das civilizações? É que todas as civilizações do passado que foram criadas, as principais, China, Índia e Constantinopla, né? Vamos pegar 3. Todas elas são o quê? São formadas a partir do processo de sedentarização de tribos nômades, ou seja, várias tribos camponesas ficam andando para lá e para cá, até Isso tem a ver com a fome? Nós vamos chegar na fome uma hora? encontrar um local Que é onde elas se assentam. onde elas se assentam. E esses locais Graças a Deus, inclusive, né? Hã? Isso é bom. É bom. Tá. E qual a característica desses lugares? Muita terra e muita água. Então, tem uma passagem do Marx em que ele trabalha, que eu acho uma coisa, do ponto de vista da geografia, que eu sou geógrafo, que é maravilhosa. Você é geógrafo? Sou. De formação? Sou. Era disparada a minha matéria que eu mais me dedicava na escola. Mas enfim, Não. perdoe minha Não, interrupção. o Marx, o Marx ele elabora o seguinte, ele trabalhava com um trabalho necessário e excedente em diferentes zonas do globo terrestre. Ah. Então ele percebe o seguinte, que nessas regiões onde os seres humanos surgem enquanto espécie,
e evoluem, né, o trabalho necessário para obter o excedente é muito menor do que outras regiões da Terra. Sim, Ou natural. seja, o estado natural do ser humano é riqueza, não é pobreza. Se a gente for pegar na O história... problema é que tem ser humano demais. Não, cara, não. Muito pelo contrário, porque na medida que a técnica avança, em todos esses lugares, aumenta uma coisa chamada produtividade do trabalho. Ou seja, a revolução que foi proporcionada pelo arado de boi é uma coisa muito impressionante. Então esse é um ponto, tá? Então não é científico dizer que a pobreza é natural. Tá. Isso não é científico, tá? Não tem guarida científica isso daí. Uma outra questão que eu trago é a seguinte: para acabar com a pobreza, você tem que liberar o animal spirit dos empresários, ou seja, você não pode taxar o lucro, porque é o lucro que vai possibilitar com que as pessoas tenham acesso. O lucro do empresário vai gerar emprego e as pessoas não têm acesso à renda. O lucro do empresário que vai pro bolso dele ou o lucro do empresário que fica na empresa? Não, esse é o X da questão. Tá. Esse é o X da questão. Então, para combater a pobreza, você precisa permitir com que a livre iniciativa floresça, né? Tá. O Brasil hoje, por exemplo, as 500 maiores empresas do Brasil tá tendo mega lucros. Mega lucros. Então, usando o raciocínio dos econocoaches, os influências de extrema-direita, a escola austríaca paraguaia e tal, a escola austríaca, né, sabe? A escola austríaca paraguaia, porque não leram nem o Mises, não leram o Hayek, não leram o Jevons, não leram o Menger. Todos esses autores que eu sou obrigado a ler para dar aula... Não, os caras citam porque alguém citou antes. Não. Esses... os austríacos... Falei merda? Não, Cara, eu sou da escola austríaca, né? Eu sou obrigado a dar aula dos proto-austríacos e dos austríacos. Eu dou 5 aulas sobre isso na universidade. Jevons, Menger, Walras, essa coisa, aquela toda... E tem um cara aqui do meu lado que fez uma tese de doutorado sobre escola austríaca, se não me engano. Né? Então eu sou obrigado a ler esses caras. Não é que eu goste. Eu gosto de ler escola austríaca, tá, pessoal? Eu gosto. Eu gosto enquanto literatura, eu gosto. Não concordo com eles. Mas é um bom papo, né? Eu gosto do Hayek, entendeu? Particularmente, eu, Elias, né?